Aleluia! Glória a Deus. Pai, obrigada, Deus. Obrigada. Espera aí, Jesus, deixa a gente respirar. Oh, Jesus. Espírito Santo, obrigada. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra. E continue se movendo nessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, como a gente está sedentário, né? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Sofia, toda a casa dela. Gente, estamos felizes pela vida dela. Ore pela vida dela, pela casa dela. Estamos felizes pela irmã Sofia, nossa irmã, nossa amiga, nossa intercessora. Conhecemos há muito tempo, sabemos da seriedade do ministério que ela tem implementado e é maravilhoso. Eu falei, você é a pessoa certa para estar conosco hoje, para poder levar um pouquinho, gente, um pouco. Isso aqui é treinamento, tá? Quando fretarmos aquele avião que virá em Angola, você já sabe mais ou menos como é que funciona o gingado. Então, e vai treinando aí. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Olha comigo a partir do versículo 1. Olha o que diz. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei Davi. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, dizendo Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai, amamos a tua palavra. Por favor, continue falando conosco. Nos ensine o que ainda não aprendemos, nos mostre o que ainda não vimos e explique outra vez o que ainda não compreendemos. Nos cure, nos liberte, nos restaure, nos fortaleça e glorifique o teu nome. Em nome do teu Filho amado Jesus.
Amém. Glória a Deus. Na escola de Lodebar. Na escola de Lodebar. É sobre isso que eu estou a ministrar nesse momento. Na escola de Lodebar. Veja bem, a Bíblia, ela tem 2 Mefibosetes. A Bíblia, ela tem 2 Mefibosetes. E não apenas um. Muitos de nós conhecem apenas um. Mas nós temos 2 Mefibosetes. E aí, o mais bonito aqui é a forma como o desenrolar de um desses Mefibosetes se torna o pano de fundo para aquilo que o Senhor traz para nós hoje, nessa noite, tá? Então, você deve estar a perguntar assim: pastora, mas se tem 2 Mefibosetes, o primeiro está ali, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, que nós já lemos. Cadê o outro então? O outro está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Quem é esse segundo Mefibosete? É o filho de Rispa, que é sacrificado, ok? Ele é sacrificado diante de um contexto em que Davi entrega 7 moços para poder aplacar a ira do Senhor. Agora veja aqui, ó. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete. Esse é o segundo Mefibosete, irmão de Armoni, filhos de Rispa, que somam, junto com aqueles outros 5, o segundo, né, as 7 pessoas sacrificadas, sendo desse jeito o segundo Mefibosete. Agora, Mefibosete, que quero frisar aqui, esse de Samuel 9, 1 a 13, que nós lemos aqui, ele é filho de Jonatas, filho de Saul. Então, esse Mefibosete, filho de Jonatas, está em Lodebar, por causa das situações da vida, por causa dos problemas da vida, por causa das complicações, por causa de um monte de conflitos, um monte de coisa. Ele não só vira paralítico, como ele vai parar em Lodebar. Onde é Lodebar? No radical, Lodebar significa lugar sem pasto. O pasto é a representação de vida. Nesse contexto, Lodebar é um lugar sem vida. E um lugar sem vida é um lugar de nada. É um lugar que não tem nada. E nessa representação, um lugar sem vida é um lugar abandonado por Deus. É um lugar onde a operação divina não atua. É um lugar onde as pessoas não têm experiências sobrenaturais com Deus. Quem está ali nesse contexto? Quem está ali nesse lugar? É um lugar onde ficam não só pessoas em estado de vulnerabilidade, mas tem também bandidos, pessoas sem perspectiva, pessoas que não conhecem seu propósito, pessoas esquecidas, pessoas escorraçadas, pessoas que tiveram que lidar com algum preconceito, pessoas que talvez a família descartou, pessoas que a família bloqueou, que os amigos cancelaram. É um lugar onde não tem alegria, é um lugar de luto, é um lugar de tristeza, é um lugar de angústia. É um lugar onde cada um pensa somente em si e não no outro, não tem altruísmo. É um lugar onde aquele ditado impera, cada um por si e Deus. Quem está em Lodebar é Mefibosete. E para variar, Mefibosete já significa vergonha. Mefibosete já significa vergonha. Agora pensa com você, ser uma pessoa cujo nome é vergonha. Tem muitas pessoas que o nome delas não é vergonha no registro, no RG, no BI. Mas você vive como se o teu nome fosse vergonha. Tem muitas pessoas que estão passando por alguma situação, mas elas vivem como se o nome delas fosse a situação. Eu imagino o coração de Mefibosete pensando assim: eu sou da linhagem real, eu tenho brasão, eu tenho sangue azul, eu nasci num berço de ouro, eu sou nobre,
Mas olha onde ele está, no lugar de nada, no lugar sem vida. Ele está em Lodebar. E é muito interessante, porque Deus, Ele é tão amor, é tão bom, é tão poderoso. Às vezes vai nos colocar em contexto que você olha para você e pensa: o que eu estou fazendo aqui? Não é meu lugar. E muitas vezes o que cabe a nós é decidir: você vai se acostumar ou você vai continuar perseverando e dizendo: Deus, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Porque quando nós viemos da parte de Deus e vivemos em Deus, até o nosso vocabulário é diferente. Eu estou passando por uma situação, mas essa situação não me define. Não define o meu caráter, não define a minha essência, não define a minha alegria, não define o meu futuro, não define a minha fé, não define a minha esperança. Eu imagino o coração de Mefibosete. E queridos, você quer ver se uma pessoa é realmente cristã e ama Jesus? É quando ela é exposta à vergonha, é quando ela é exposta à humilhação, é quando ela é exposta à injustiça. Você quer ver quando uma pessoa realmente ama a Jesus? É quando as circunstâncias batem a porta. E Jesus, em Mateus capítulo 7, ele vai dizer assim: o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Quando chegam as tempestades, quando chegam os vendavais, permanece inabalável. Sabe por quê? É quando acontecem os vendavais, as tempestades, os problemas, os conflitos e as situações que nós vemos quão realmente são consistentes os nossos alicerces, os nossos fundamentos, o que nos sustenta emocionalmente, o que nos sustenta espiritualmente, o que nos sustenta financeiramente, o que nos sustenta socialmente. É quando vem o dia mau, porque no dia bom todo mundo fica maravilhoso, no dia bom todo mundo adora, no dia bom todo mundo faz o que tem que fazer, todo mundo dança, no dia bom está tranquilo. Mas é no dia mau que você vê o quão você ama a Jesus. É quando a tentação chega, quando você diz: eu não posso, não. Quando você resiste ao diabo e você se achega a Deus, e o diabo olha para você e fala assim: meu Deus, parece que ele já acorda com o facão na mão. Eu sempre falo, a gente já tem que acordar com aquela peixeira assim, ó. O cão olha de longe e fala assim: nossa, acordou? Mais. Acordou? Mais. Adorou? Mais. Louvou? Mais. Obedeceu? Mais. Foi santo? Mais. Foi justo? Mais. Foi humilde? Mais. Foi bom? Mais. Foi fiel? Mais. Foi leal? Mais. Mefibosete está ali, gente. Imagina o que Lodebar faz com um príncipe. Imagina o que um lugar de vergonha, um lugar de nada faz com uma princesa. Imagine o que é uma família saber de onde vem, quem é e para onde está indo, que tem perspectiva, tem sonhos, tem promessas. Estar em Lodebar. E é campanha atrás de campanha. E Deus, cadê Deus? Cadê Deus? E você chega no culto e até chora, né? Como diz o nosso querido Maurício. Você até dá palpite para o profeta vir assim para você e te dá uma palavra. Você fala: hoje Deus vai falar. Você fica forçando Deus a falar com você. Aí você vai lá à frente do pregador e fala: cara, o pregador ele não te olha. Você planta bananeira, você faz ranho, você até cai. O pregador ele simplesmente não te vê. Está indo lá dar uma profecia para a pessoa que nem está chorando. A pessoa que está assim, ó, aleluia. Aí o profeta vem e fala: pá, entrega mais um recado. Aí você de novo reforça: me nota. Cara, o pregador não olha para você. E você sai frustrado. Aí você fica se preparando para desanimar. Eu posso falar uma coisa para você? Você quer desanimar?
Desanima agora. Desanima agora. Porque até o final dessa ministração, eu espero que em Deus você entenda que não existem motivos para desanimar. Porque quando você é príncipe e princesa, não importa se está no palácio ou em Lodebar, o reino está dentro de você. Não é sobre o RG, não é sobre o BI, não é sobre o meu currículo, é sobre o que Ele implementou dentro de mim. É sobre eu saber a minha identidade. É sobre eu saber de quem eu sou filho e a qual reino eu pertenço. É sobre eu saber quais são as leis e os princípios que me regem. É sobre eu saber que há uma coroa sobre a minha cabeça, existe patente sobre os meus ombros. É sobre eu saber que quando eu estiver nele, não importa onde ou como ele esteja, a presença dele vai comigo, me seguirá, me sondará, me protegerá. Saramanagasuri kenterei. Mefibosete. Deixa eu te falar uma coisa. O cérebro, ele tem mais facilidade em guardar aquilo que nos proporciona prazer do que aquilo que nos proporciona dor. Quando estamos passando por alguma dor, o cérebro, ele desenvolve escudos de defesa. É por isso que tem muita coisa sobre abusos, sobre situações, sobre traumas e problemas que você enfrenta. Chega uma hora que Deus apaga da tua memória. Por quê? Em comparação com o cérebro, você exclui as coisas que te ferem. É por isso que às vezes você vai falar de uma situação que você até já perdoou, mas você diz, mas não quero falar disso. Não é que você não perdoou, é que o teu cérebro, ele resiste, porque te provoca dor. E você tem dificuldade de sentir dor, porque muitas vezes o que você vai guardar é apenas aquilo que te promoveu prazer. Agora tem uma coisa muito interessante. Naquilo que me provoca dor, eu guardo e desenvolvo força. Mas naquilo que me promove só prazer, me proporciona só prazer, acaba e depois eu já quero o próximo prazer. Mas quando eu sou forjado a alguns níveis masters de dor, inclusive é aqui onde a gente desenvolve a resiliência. Apanhou, pá, apanhou, pá, apanhou. De repente você está em pé dizendo, já acabou, Jéssica? Levanta de novo, mas ele não fica no chão, não. Já vai levantando com a mão assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o... Asaf vai dizer, ainda que o meu corpo e a minha carne desfaleçam. Ramanagasuri canta ramana. A dor. E Jesus, ele vai dizer em João, capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer assim, ó. João 16, 33, ele vai dizer assim, ó. No mundo vocês passarão por, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Tem gente que acrescenta ali, vocês também vencerão. Não, não tem esse pedaço. Mas ele se aplica também. Por que ele se aplica? Porque Jesus é o nosso modelo. E se ele venceu o mundo, nós. Se ele venceu as aflições, nós. Se ele venceu o Lodebar que nós criamos, nós também venceremos. Do mesmo Deus que nós esperamos a bênção, de vez em quando, aceite gerir aquilo que não é tão bendito na tua vida. Do mesmo jeito que você espera coisas maravilhosas do Pai, esteja também preparado. Inclusive, é tão bom que o próprio Deus muitas vezes vai nos levar pelos desertos.
E você já sabe que deserto é o lugar onde Deus fala, etimologicamente. Agora, o mais bonito é que tem desertos e desertos. Tem 2 tipos de deserto. Tem um deserto que Deus permite. Você nem sabe por que você está passando por isso. Porque tem situações que você passa que não tem a ver com você. Lembra de Jó? Deus, eu sou íntegro. E o próprio Deus testemunhou que Jó era íntegro. Então, ele estava passando tudo o que ele estava passando. Ele não sabia por quê. Porque tem coisas que acontecem com você, que são ruins, que você não gostaria de passar, que você não sabe por quê. Mas tem gente observando. Tem gente sendo fortalecida. Tem gente sendo inspirada. Tem gente sendo desafiada. Tem gente sendo convertida para Jesus. Aí você fala assim: Deus, eu não sei por que eu estou nesse deserto, mas se o Senhor permitiu, eu não te peço que me tires. Só por favor, manda um pouquinho de água, manda um pouquinho de suprimento, manda um pouquinho de sombra. Eu me viro aqui, ó, tá sangrando aqui, bálsamo aqui, querubins, serafins, bálsamo aqui, ó, tá sangrando aqui também. Olha uma flechada, olha uma traição, olha o problema, bálsamo aqui. Esse é o deserto que Deus permite. Tem outro deserto que você mesmo cria. Tem um deserto que você mesmo cria. Decidiu como não deveria. O Espírito Santo falou, Deus falou, mas você fez o quê? Ficou surdo. Ficou surda. Deu uma de egípcia. Parece que não está entendendo. E Deus fala, e no teu caso, Deus usa profeta, Deus usa a palavra, Deus fala em sonho, em revelação, de todas as maneiras que você pode imaginar. Mas a gente não escuta. Não escuta. Se prepare, querido. Sabe por quê? Não é a pastora Ruth Catala, não. Gálatas capítulo 5 e Gálatas capítulo 6. Lá no 6, você colhe o que você... Tem 2 tipos de deserto: os que Deus permite e os que você mesmo se manda lá. No caso de Mefibosete, Deus permitiu. Ele era príncipe, mas nem sabia por que está ali. Agora, veja o que é mais bonito. Aqueles desertos que Deus permite nos proporciona uma dor que nos molda. É uma dor que nos lapida. É uma dor que nos melhora. Só porque foi machucado não significa que se torna um machucador. A pessoa mais ferida que tem pode se tornar a pessoa mais doce, sensível, leve, maleável e de bom trato que pode existir. Aquela pessoa que nunca conta a história dela, mas quando ela senta, falou: me bateram aqui, apanhei aqui, me traíram aqui, me machucaram aqui, me expulsaram aqui, me mandaram para o Lodebar 50 vezes, voltei. Aí ele está aqui, ó, posso te ajudar? Tinha todos os motivos para ser insensível, para ser uma pessoa que machuca nas palavras, machuca só no olhar, que fica lançando veneno. Mas não. Sabe por quê? Porque a dor e o deserto que Deus permite nos molda, nos melhora. Porque essa dor desperta o melhor em nós. Tem tudo para não fazer, mas está aí fazendo. Tem tudo para não ajudar, mas estão ajudando. Tem tudo para não servir, mas está servindo. Tem tudo para não ir, mas está indo. Tem tudo para não responder, mas está respondendo. O detalhe: a dor fora da vontade de Deus piora você. Não desperta o melhor em você, desperta o pior em você. É por isso que o profeta Isaías, ele vai dizer: vocês vão passar por águas, mas elas não vão vos afogar. Vocês vão passar pelo fogo, mas ele não vai vos queimar. Você quer andar com Jesus? Se prepare para de vez em quando a água quase te afoga. Você, Jesus, filho de Davi, e de repente parece que ele não chega. Quando você vai dar conta, pá! Ele segura a tua mão e ele diz: acalma a tempestade. Acalma a tempestade. Se recomponha a tempestade. Se recomponha deserto. Se recomponha. Você quase, parece que vai acabar o dinheiro, parece que a saúde, parece que você vai apanhar, porque Ele é fiel. E Ele não nos deixa na mão, porque Ele não atrasa. Ele é um Deus pontual.
Às vezes você irá para a fornalha e Deus vai permitir para você ser melhorado. Às vezes você irá para algumas covas e Deus vai permitir para você intensificar a oração, para você intensificar o jejum, para você intensificar a obediência, para você intensificar a santidade. Ele vai permitir. Agora, fica tranquilo, porque lá dentro ele aparece. E de repente alguém espreita e fala assim: mas não eram 3? Não era 3. Sempre foi 4, retardado. Sempre foi 4. Porque a matemática dos homens não é a matemática de Deus. Sempre foi 4. Sempre foi 4. Sempre foi 4. Sempre foi mais. Porque Ele sempre esteve lá. Operando Ele. Operando Ele, igreja. Operando Ele. Sempre foi 4. Continuará sendo 4 na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, sobre as pressões, as dificuldades. Sempre será. Mefibosete foi sorteado, gente. Ele foi sorteado. Não foi sorteado com o convite de ir para o palácio. Ele foi sorteado com o convite de ir parar em Lodebar. Agora veja bem. Existem alguns equívocos quando nós lemos essa palavra. Sabe por quê? Porque o ponto-chave dessa ministração, dessa palavra, não é Lodebar sendo convocado para o palácio. Gente, nesse momento ele já tinha chorado, ele já viveu anos e anos, ele já passou vergonha, humilhação e um monte de coisa. Essa é só a ponta do iceberg. Não permita que as pessoas contem a tua história só a partir do momento que você é chamado para sentar na mesa. Tem mais. Existe um iceberg. Você quer olhar e ver um homem de oração? Você quer ver e olhar um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que cumpre os princípios bíblicos, um líder santo, um líder comprometido? Mexe só um pouquinho mais. Lá embaixo existe uma estrutura, existe uma história e muito mais. Ei, não perca tanto tempo com as lacunas das pessoas, os defeitos das pessoas, ao ponto de perder de vista o que elas têm de mais bom para te oferecer. Às vezes as pessoas olham para mim e me julgam pela minha cor de pele, pela minha trança branca. Eu sei, gente, eu sei que eu não sou tão normal quanto pareço. Eu sei que eu sou esquisita, eu sei. E eu estou muito bem resolvida com isso. E Deus me livre de ser normal. Seja normal você. Eu quero continuar sendo esquisita, porque o povo que vai morar no céu é esquisito. Cutuca a pessoa que está aí perto de você e fala: seja esquisito. Continue esquisito. Deus me livre de ser normal. Quem chama Mefibosete foi Deus, através do rei Davi. E o ponto-chave não está no momento que ele sai de Lodebar para sentar na mesa do rei. Que Ziba chama ele e fala assim: vem porque o rei te chamou. Não é nada disso. Não, o ponto-chave está na essência do próprio Mefibosete. Sabe por quê? Porque lá, em 2 Samuel, no capítulo 19, 27 a 29, você vai perceber algo muito claro. Lembra de Ziba? Foi Ziba que o rei Davi disse assim: Ziba, tem alguém da linhagem de Jonatã que eu possa abençoar? Porque era costume, de tempo em tempos, o rei abençoava alguém. Tem alguém que eu possa abençoar? E olha o que é maravilhoso. Ele diz: conheço. E é ele que traz Mefibosete para ser abençoado. Só que Ziba se torna servo da pessoa que ele ajudou. E diferentemente de Mefibosete, o coração de Ziba não era tratado. Ele foi tomado por inveja. E sabe o que acontece? Ele inventa uma calúnia. Ele fala: quem? Mefibosete, rei? Ele está nem aí para você, para as tuas vitórias. Ele inventa uma calúnia. Mas o rei fica bravo. Ele diz o quê? É só você ver lá depois no capítulo 19. O rei diz o quê?
Depois de tudo que eu fiz, eu dei comida, eu dei mesa, eu dei serviço, eu dei tudo, eu dei casa. Tudo que era da linhagem dele, eu dei para ele. Ele fez isso comigo, foi desleal comigo, e queridos, não tem algo que machuca mais do que a traição, do que a deslealdade, do que a infidelidade. Ele disse, ele foi. Eu sou Davi, homem segundo o coração de Deus, mas isso aqui eu não tolero. Aí o que é que faz? Chama Mefibosete e dá uma dura nele. Mefibosete olha, fala, Senhor, eu estou de jejum. Eu estou de jejum pelo Senhor, para o Senhor ganhar a guerra. Eu estou lutando, eu não estou comendo. Eu estou sim, não só estou sendo leal, mas eu sou leal. Porque eu aprendi na escola de Lodebar que, meu Deus, que não se cospe no prato que se comeu. Eu sou leal, não é porque você é rei, mas porque eu tenho um Deus, porque o meu sangue é real, porque eu sou príncipe, porque eu sou nobre e eu conheço os princípios que me regem. Com todo respeito, eu vejo o Mefibosete dizendo assim, ó, rei, com todo respeito, me respeita. Rei, desculpa, eu sei que o senhor é o rei, mas me respeita. Respeita a minha essência, respeita a minha escola em Lodebar, porque lá no lugar de nada eu aprendi bastante coisinha. E uma das coisas é não trair minha liderança, não trair meu líder, não trair minha família, não trair meus amigos, não trair o meu país, a minha nação, não trair a minha missão de vida, não trair o meu chamado. Mefibosete diz assim, ei, rei, eu nem sei do que estava rolando. Eu meio que desativei meu perfil no Facebook. Eu estou nem aí pelo Instagram, nem sei o que anda rolando aí nos stories. Eu estou nem aí, Senhor. Eu estou assim, ó, fazendo propósito, jejum de tudo que o Senhor pode imaginar. Aí o rei diz assim, então... Aí ele muda de ideia de novo, fala assim, então tá bom. Não precisa ficar sem nada, Mefibosete. Sabe o que o Senhor faz? Reparte, tá? Aí ele fala assim, ó, lá no 21, ele fala assim, ó, lá no 19, 26 a 29, ele fala assim, ó, então reparte, beleza? Ai, desculpa, então foi um equívoco aqui. Porque tinha alguém. Os nossos filhos aprenderam uma coisa bem bonita. Quando um está criando intriga, a gente chama os dois e fala assim, ó, você quer ser pacificador ou você quer ser contendeiro? Aí eles falam assim, mamãe, o que é pacificador? Aí a gente explica o que é pacificador. Aí a outra pergunta, o que é contendeiro? Aí fala, o que é contendeiro? Às vezes um está lá aprontando, a Silvina fala assim, Daniel, você quer ser contendeiro? Aí o Daniel fala assim, o que é contendeiro, mana? Fala, não é pacificador. Contendeiro não é pacificador. Não importa o significado, só que o contendeiro não é pacificador. E aí a gente fica aí rindo. Sabe o que Ziba está sendo? Você sabe, né? Está comigo? Ziba está sendo o quê? Tem um monte de gente aqui que é contendeira. Você nem ouviu direito. Foi levar informação. Contendeiro. Você nem sabe do que se trata. É verdade, contendeira. Você nem viu direito o outro pedaço. E a gente não tem mais paciência. A gente posta um videozinho de uma pregação de 1 minuto, já fica pedindo perdão e fica se justificando. Veja até o fim. Não veja até o fim coisa nenhuma. Se você quiser ver, você vê até o fim. Porque tem bênção para a tua vida. Se você não quiser, a bênção está lá no fim e você vai perder. A gente está abençoando o povo e ainda fica se justificando. Veja até o fim, veja até o fim. Cara, o vídeo só tem 1 minuto. Tem que te falar para você ver até o fim. Veja até o fim. Contenda. Ziba não aguentou. Tem gente que não consegue gerir vitórias do amigo, do irmão, da família, da igreja do outro, que fica criando coisinhas. Aí sabe o que acontece? Ele vai lá, aí Davi muda de ideia e fala assim, não, então ó, divide com Ziba. Agora é provado o caráter de Mefibosete. Sabe o que ele diz? Rei, não, coloca aí para mim, ó. Respondeu o rei, por que ainda falas dos teus? Disse Mefibosete ao rei, ó, coloca aí, segura aí. Respondeu-lhe o rei, por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Ai, estava equivocado, peraí, divide então. Não precisa ficar tudo com Mefibosete, mas também não precisa ficar tudo com Ziba. Pode repartir, porque bastante dá para dividir para os dois. Agora veja a resposta de um cara que passou na escola de Lodebar. Coloca aí. Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa.
quê? Eu sei que é muito, mas o meu coração não está nisso. Eu queria que o Senhor voltasse em segurança. Eu queria que Deus protegesse a vida do Senhor. Eu queria que estivesse tudo contigo. O meu coração não está nessas coisas. Quer saber, Ziba? Pega tudo. Pega a casa, pega as riquezas, pega um lugar na mesa, pega os servos, pega tudo. E se quiser te sirvo também. Sabe por quê? Porque eu sou príncipe, não sou bastardo. Eu sou legítimo. Agora eu quero caminhar para o final dessa ministração e te lembrar. Você sabe por quê que Mefibosete dá essa resposta? Porque ele sabia o que Ziba tinha feito. Mas em nenhum momento ele se justifica. Em nenhum momento ele fala mal de Ziba também. Porque Ziba falou mal dele primeiro. Não. Ele diz o quê? Se ele está correndo tanto atrás disso, é porque ele quer. Dá para ele. Sabe por quê? Mefibosete estava em Lodebar. Lodebar não estava em Mefibosete. Me permita repetir isso. Mefibosete estava em Lodebar, mas Lodebar não estava em Mefibosete. Entrega. Que bom que o Senhor está bem. Que bom que o Senhor está seguro. Aleluia. Glória a Deus. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo bem. Tudo bem. Agora, sabe por quê? Que ele foi chamado para sentar na mesa? É justamente por causa da fidelidade dele ao Deus do seu pai. Mefibosete está indo ali no palácio, não para restaurar a vida emocional dele, não para restaurar ele da vergonha, das dores, da humilhação, das lacunas, de ficar anos e anos num lugar onde não tem vida. Não. Mefibosete está no palácio para que um legado seja restaurado e uma aliança seja mantida. É por isso que ele diz: pode pegar. Eu estou aqui para proteger algo maior. Um legado, dignidade, honra, lealdade, fidelidade, obediência. Porque eu estava em Lodebar, mas Lodebar não está aqui. Eu posso estar com as pernas quebradas, mas eu ainda sou príncipe. Jader, podem ter me machucado, arrastado, Marta, mas eu ainda sou princesa. Podem tirar o que for, por causa de inveja, por causa disso e por causa daquilo. Eu ainda sou príncipe. Eu ainda tenho sangue real. Eu ainda sou nobre. Eu ainda sou santo. E eu ainda escolho obedecer. Não vai negar Jesus. Eu ainda sou santo. Não vai trair teus princípios. Eu ainda sou príncipe. A dor não me machucou. Não. A dor não me deformou. Não. A dor não despertou o pior em mim. Não. Ela despertou o melhor. Eu fiquei mais forte. Os meus olhos espirituais se abriram. Levanta.
Não vai parar de ir para a igreja? Agora mesmo é que eu preciso ir. Mas você nem tem motivos para ir. É justamente por isso. Eu só vou quando eu estiver lá dentro. Eu encontrarei um motivo. Porque eu não preciso de motivo para amá-lo. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu escolho porque Ele me escolheu primeiro. Eu me levanto porque Ele me levantou primeiro. Ei, Mefibosete, me permita. Me permita olhar para a tua vida e dizer: pode estar em Lodebar, mas não deixe que Lodebar esteja dentro de você. Pode chorar, mas depois enxugue as lágrimas. Coma alguma coisa. Tome um bom banho. Sabe aquele perfume? Você tem? Pega um perfume aí. Sabe a melhor roupa? Não coloque as vestes de luto. Coloque vestes de alegria. Estou em Lodebar, mas dentro de mim existe uma primavera anunciando a glória daquele que me redimiu, pois eu sei que o meu Redentor vive. Comece a falar com Deus aí onde você está. Eu quero orar pela tua vida. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Não, você tem que falar com o Pai. Você tem que falar com o Pai. E tudo aquilo que é resquício de Lodebar, que quer te cegar e confundir a tua cabeça, cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Se você ainda não conseguiu orar até agora, erga a tua voz. Comece a orar. Ore em línguas. Ore em inglês. Ore em português. Ore em umbundo. Ore, eu não sei, mas ore. Deixa ele ouvir o som da tua voz. Tem um príncipe aí, tem uma princesa aí. Tem um príncipe aí, tem uma princesa aí. Tem um príncipe aí, tem uma princesa aí. Ainda tem príncipes silenciados. Ainda tem príncipes falando como Mefibosete: eu sou um cão morto. Eu repreendo isso sobre a tua vida. Ei, príncipe, eu repreendo essa fala sobre a tua vida. Ei, princesa, você não é um cão morto. Você não é um cão morto. Você é príncipe da parte de Deus. Você é princesa da parte de Deus. Você tem sangue real. Jesus morreu por você. Ore como um príncipe. Ore como uma princesa. Comece a decretar. Comece a decretar. Vai, abre a tua boca, abre a tua boca. Ore. Profetize como um príncipe. Profetize como uma princesa. Eu gostaria de chamar os pastores, por favor. Pastores aqui comigo e pastores aqui comigo, erguendo a mão para a igreja. Vamos profetizar. Vamos orar como príncipes. Príncipes de governo. Princesas de governo. Pastores, presbíteros, diáconos, me ajudem aqui. Todo sentimento que vem de Lodebar volta para o inferno, que é o seu lugar. O Senhor te toca para te lapidar, para te curar, para te tratar. Não economize. Ore como príncipe, vai. Ore como príncipe. Existem sacerdotes e sacerdotisas aqui, orando por você, orando por você. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Declara a vida, declara a vida, declara a vida, declara a força. Receba a vida de Deus. Receba a vida que flui do trono. Se você quer vir aqui, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Se você está dizendo eu tenho que receber, chega de Lodebar. Eu sou príncipe, eu sou princesa. Vem aqui. Vamos colocar a mão sobre a tua cabeça. Senhor, restaura a tua vergonha. 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 Rakaserema da babasuri kataramanaya.